Boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui. Esse é mais um episódio do Foco Acessível. E agora a gente vai para uma segunda temporada. Essa segunda temporada está cheia de novidade. O Foco Acessível é um podcast sobre acessibilidade, diversidade e inclusão no mundo da tecnologia. E todo episódio eu chamo um profissional da área para compartilhar suas vivências e suas conquistas nesse meio tecnológico. Eu sou Wagner Beethoven, eu sou um homem, tenho cabelo curto, barba curta, ambos grisalhos. Uso óculos de armação de correção, tenho brincos e alargadores na orelha e estou vestindo uma camisa amarela. Atrás de mim existe uma parede, nessa parede está cheio de estantes com alguns livros. Muito bem-vindo a vocês que estão aqui e hoje eu vou chamar uma pessoa muito especial, pessoa que eu tenho tentado gravar há bastante tempo. É Isabelle Uti, ela é uma mulher com baixa visão, especialista em acessibilidade digital e pesquisadora em experiência do usuário. Atua na Vivo, na área de Design Ops, com foco em acessibilidade de produtos digitais, e é certificada em Accessible Player Experience APX pela Ebo Games, formada em Design e cursando MBA em Gestão de Projetos pela USP. Isabelle também é criadora do Amelie, um assistente multimídia de inteligência artificial acessível via WhatsApp. Apaixonada por tecnologia, game e inclusão, ela compartilha seus conhecimentos e vivências sobre acessibilidade por meio de artigos no LinkedIn e hoje atua como especialista em games na Griot Games. Seu conteúdo combina leveza, humor e crítica social, abordando o universo geek sobre a ótica de pessoas com deficiência e outros marcos sociais. Além disso, trabalha com acessibilidade de jogos indies no Brasil, promovendo boas práticas e discutindo os desafios para tornar jogos verdadeiramente acessíveis. Sua missão é inspirar designers, desenvolvedores e empresas a enxergar a acessibilidade como motor de inovação, não apenas uma obrigação. Muitíssimo obrigado, Isabelle. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, gente, pelo convite imenso. Feliz aqui por compartilhar as ideias. Vou fazer minha descrição aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, cheios, castanho escuro, longos, né? Tenho uma armação de óculos com grau bem forte. Sou uma mulher de baixa visão, né? E hoje eu tô com uma jaqueta de jeans azul e uma blusa cinza, um batom vermelho, que é um pouco da minha marca, eu adoro batom vermelho. E atrás de mim tem eu tô de headset branco, e atrás de mim tem uma parede com umas bolinhas, que é tipo um adesivo. Várias bolinhas coloridas na parede. E é isso, eu não preciso nem de fazer a apresentação, o Wagner fez uma bela apresentação aí minha. Mas obrigada aí, gente, por esse momento de compartilhar. Muitíssimo obrigado. A gente começa agora com a primeira etapa de perguntas. A gente quer falar um pouquinho sobre a tua vivência e tua identidade, tá? Então eu queria saber, você crescendo como uma pessoa de baixa visão, e aí esse crescer com baixa visão, ele pode significar lidar com uma série de barreiras invisíveis, né? Desde a escola até a vida social. Como foi a trajetória desse cenário, ainda tão pouco preparado para compreender diferentes níveis de deficiência visual, já que hoje é muito falado sobre cegueira e pouco se fala sobre pessoas de baixa visão? Como qualquer deficiência que está ali, a gente fala hoje em dia, a gente está falando muito do autismo, né? Dos níveis de autismo. Hoje se fala muito, toda deficiência que tem um nível um pouquinho mais leve, né? Que não é a cegueira, que não é o nível 3 de suporte, que não é uma tetraplegia ou uma questão motora muito, assim, que leva a pessoa para uma cadeira de roda. Quando a gente fala de deficiências muito leves ou medianas, que é o meu caso, né? Que a gente chama de baixa visão moderada, né? No meu caso, é esse nome que os médicos dão, né? Eu sou cega de um olho e baixa visão do outro. Então, as pessoas meio que, tipo, você vive... É literalmente um limbo, né? Você vive no limbo. Você não é cego e nem é vidente, que é a palavra que a gente usa, tá? O pessoal fala assim, não, mas o que é isso, vidente? A comunidade chama as pessoas que enxergam de videntes, tá, gente? Não é nada de magia, de ver o futuro, não. A gente chama carinhosamente as pessoas que enxergam de videntes. Então, a gente não é vidente e a gente não é cego. A gente tá lá ali num limbo, né? A gente, às vezes, não é aceito de um lado nem de um outro.
Pra você ter uma noção, infelizmente, naquela época, eu não fui aceita em nenhum colégio. Nem no tradicional, nem no colégio de cegos, porque eu não era cega, né, para o colégio. Hoje em dia, hoje os colégios estão pensando bem diferente, né? Hoje as pessoas estão colhendo outros pensamentos, mas na minha época era como se não tivesse um lugar, sabe? Como se cada lugar que eu fosse, a pessoa falasse, aqui não é seu lugar, mas quando eu ia para um lugar, ou então onde é meu lugar? E não existia esse lugar, porque eu não era nem cega e nem vidente. Então eu ficava ali meio que tipo. E eu cheguei a não fazer, eu cheguei a largar a escola e estudar sozinha em casa, e fazer supletivo. Porque eu não gostava de ir pra escola, porque lá eu sentia que eu era excluída mesmo, sabe? Eu frequentava escolas tradicionais mesmo, escolas sem inclusão nenhuma e não tinha nenhuma adaptação. Era na base de sobrevivência mesmo. Então, na faculdade foi mais ou menos, eu fui convivendo com as... Opa, peraí, aquelas meninas ali são CDFs. Era assim mesmo, sabe? Aquelas meninas ali são CDFs, vou agarrar nelas, que eu vou poder ter um caderno para copiar, e aí eu vou pedir para... Eu pegava o caderno e pedia para ampliar o caderno delas, né? Então, eu tinha o conteúdo delas, que elas copiavam no quadro, e como o CDF costuma ter uma letra muito bonita, né? Então era mais fácil para ler. Então, assim, a base da sobrevivência, e infelizmente eu fico feliz de hoje em dia acompanhar perfis de crianças, adolescentes com baixa visão e não ver isso acontecendo mais. Fico muito feliz mesmo. Mas infelizmente eu ainda estudo, né? Eu nunca vou parar de estudar. Tenho pretensão de fazer um mestrado. Já tentei fazer mestrado e não fiz por causa da falta de acessibilidade. E não foi a primeira vez que eu deixei de fazer o mestrado por causa de falta de acessibilidade. Então, assim, ainda tem a falta de acessibilidade nas universidades. Na minha universidade também foi muito difícil. Então, infelizmente, é difícil. É bem difícil. E aí, trazendo... eu acho que a gente consegue, quem não tem essa deficiência, não consegue nem imaginar quantas barreiras você já conseguiu derrubar, né? Para chegar onde você está. Mas muitas pessoas ainda não conseguem entender em que momento elas conseguem compreender que elas são uma pessoa com deficiência, sabe? Existe algum momento chave de dizer, poxa, eu sou diferente, eu não vou me adequar, eu preciso vencer essa barreira para sobreviver. Existe algum momento chave que você consegue elencar até esse momento? Olha, a minha visão, ela piorou 2020, né? Então, assim, eu consigo ver uma diferença entre a Belle de 2020 e a Belle antes de 2020, sabe? Nas coisas que eu fazia antes e nas coisas que eu fazia depois. Antigamente eu andava muito rápido na rua e tal, hoje em dia não tanto. Então, assim, eu tenho essas diferenças, a gente vê essas diferenças, as barreiras, elas realmente existem, mas desde criança eu sempre vi que eu não conseguia fazer tudo que outras crianças conseguiam fazer. Isso era algo que eu tinha, assim, nítido, sabe? Tipo, era algo que eu via, mas por ter nascido com a deficiência, aquilo meio que, tipo assim, eu sempre tava assim, eu não posso fazer isso, mas eu vou tentar, sabe? Eu vou tentar e vou tentar fazer do meu jeito. Existia, sim, frustrações, a gente tem frustrações porque a gente não vai conseguir, né? Então, eu acho que toda pessoa com deficiência tem aquele momento, poxa, eu não consigo fazer isso, e até um momento de raiva. Tipo, poxa, por que todo mundo consegue e eu não consigo? Existe aquele momento até de raiva mesmo, de ódio, de não conseguir quebrar essas barreiras. Mas quando você começa a perceber que o problema não é você e que o problema são as pessoas que não querem adaptar, que é a falta de acessibilidade, depois que eu comecei a trabalhar com acessibilidade, depois que eu comecei a estudar sobre acessibilidade e que eu falei, poxa, aquilo que eu achava que era problema meu, não é meu problema. Eu não pedi para nascer com deficiência.
Ou a pessoa também não nasceu para ficar. Ninguém vira uma pessoa com deficiência. E é uma questão de acontecer. Todas as pessoas envelhecem, ninguém quer perder mobilidade do corpo. Vai acontecer porque as pessoas vão perder a mobilidade do corpo, porque o corpo humano perde mobilidade. Então, a gente tem que estar adaptando isso para o futuro. Então, se o ser humano não pensar nisso, a gente vai se frustrar, né? É igual aquela coisa, né? Eu crio escadas, lugares com escadas e tal, só que eu não penso que daqui 50 anos eu não vou conseguir subir mais escadas pela idade. Nem é por um fato de sofrer um acidente, porque simplesmente as pessoas estão ficando mais velhas. É uma constatação, né? Todo mundo quer envelhecer, né? E aí quer envelhecer bem. E aí você fala muito sobre sua vivência na escola e na faculdade. Você trouxe agora uma mudança de paradigma, né? Que as crianças hoje não enfrentam mais o que você enfrentava na sua infância. E aí eu queria perguntar sobre a comunidade, né? A comunidade, no caso, a presença ou ausência de uma comunidade que acolhe e compreende as vivências, pode mudar muita coisa. Como foi a sua relação com a comunidade de pessoas com deficiência ao longo da sua vida? Houve algum pertencimento? Existe algum distanciamento por qualquer motivo? Existe alguma fricção? Então, eu até vou falar, tipo assim, eu vejo que hoje em dia as escolas estão mais abertas, mas ainda existe muita coisa a se fazer. Mas assim, hoje em dia, minha vivência, tá? Eu fui uma pessoa com baixa visão que tive poucos amigos PCDs. Eu não tinha convivência direta com pessoas com deficiência. Porque na minha época, infelizmente, eu não consegui conviver com pessoas com deficiência por eu estar nesse limbo. Eu tive que ser forçada a conviver estudando em colégios tradicionais. Então, assim, eu não pude nem fazer um cursinho ali, um cursinho aqui de colégios para pessoas cegas. Tipo assim, poderia pelo menos ter aprendido a usar bengala, por exemplo, ou alguma coisa assim, sabe? Mas, ou até mesmo para ter convívio com as pessoas com deficiência, sabe? Mas eu senti essa falta de ter alguém como eu, quando eu era adolescente. Tipo, poxa, alguém que passasse as mesmas coisas que eu, sabe? Que eu não fosse só a única estranha do rolê, sabe? Tipo, a única que não enxerga, a única que sempre tem medo de sair porque não enxerga, sabe? Isso foi muito difícil. Eu não tive contato nenhum com a comunidade. Eu só fui ter contato com a comunidade depois que a minha visão piorou, sabe? E, assim, lá na faculdade também, ali no vestibular, eu também tive contato com a comunidade, mas, assim, mais ali quando a minha visão piorou. Que aí eu precisei de mais auxílio, porque aí eu falei, poxa, e agora? Eu tinha perdido 10% da minha visão. Eu tinha 30%, eu perdi 20%. Eu fiquei com 20%. Então, assim, pra mim mudou muita coisa. Hoje eu já me adaptei, mas na época que eu perdi, eu falei, opa, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter que andar de bengala. Meu Deus, nem sei onde comprar isso, sabe? Naquela época eu fiquei meio assim, sabe? Aí a comunidade me ajudou muito. Nossa, assim, a comunidade foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Até mesmo pra começar a trabalhar com acessibilidade. Assim, foi assim, até, tipo, eu começar a gostar tanto da área que eu comecei a trabalhar com acessibilidade. Maravilha. A gente tá falando aqui falando sobre trabalho, né? E aí você fez um negócio muito bacana envolvendo tecnologia e inovação, que é a Amelie, né? Que ela nasce de uma dor real, mas ela virou uma referência entre iniciativas de acessibilidade digital, né? Então, quando você lançou, só se falava em Amelie e foi muito bom isso, sabe? Porque é um projeto muito bacana. E aí eu queria saber o que é que motivou você começar esse projeto. Quais foram as principais necessidades que você tentou resolver? Quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, eu não foquei só na área. Eu sempre trabalhei com acessibilidade, não só focando na comunidade visual. Nunca foquei só na minha comunidade. Tem muitas pessoas que às vezes focam só em uma comunidade e tal. Eu nunca foquei em uma comunidade só, eu sempre foquei em todas, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que, quando eu vou olhar a acessibilidade de alguma coisa, eu vou olhar a acessibilidade para todas as pessoas. Seja
neurodivergente, seja surdo. Eu vou, né, estudar para tornar aquilo acessível para todas as pessoas. A coisa que eu mais achava caótica é quando você colocava todas as deficiências em um grupo só. Era, assim, uma coisa, assim, muito difícil, porque para pessoas surdas, figurinha é muito importante, sabe? Porque é uma forma de mostrar emoção, é uma forma de meio que trazer emoção ali para a conversa, né? E para as pessoas cegas não fazia sentido nenhum ter figurinha nas conversas, sabe? E aí o pessoal começava a mandar figurinha, e aí você ficava, ai, gente, áudio descreve. Aí acabava que, tipo, aí quando alguém chamava atenção, ninguém mandava mais figurinha, e aí ficava aquela coisa meio proibitiva, sabe? Não que manda imagem, é proibido, é pecado mortal mandar imagem. E eu acho horrível quando as pessoas começam a proibir coisas. Porque tem pessoas surdas e tem cegos. Cegos preferem mandar áudio. E aí a pessoa surda não quer áudio de jeito nenhum, né? Mas essa pessoa... Aí, tipo, a pessoa cega vai ter que se adaptar. Mas aí, você entende que as duas vão ter que se adaptar de alguma forma? E a Meri seria pra isso, sabe? Pra uma forma de ninguém ter que se adaptar e a fazer isso pra elas durante a conversa. Então, a Meri nasceu disso, sabe? De uma forma de deixar o grupo mais acessível. E aí, quando a gente fez, veio pessoas cegas conversar comigo, falando assim, nossa, Isa, o grupo da minha família tá muito engraçado, eu consigo entender agora o que é as figurinhas. As figurinhas são realmente bem legais. Agora eu mesmo uso muito figurinha. E tipo assim, eu comecei a parar e pensar, gente, que legal isso, sabe? Que legal tornar o grupo da família acessível. Que legal fazer isso acontecer. Que legal dar essa possibilidade das pessoas terem esse acesso. Tipo, um acesso banal, tipo, tô no grupo do condomínio, alguém tira foto de alguma coisa que tá acontecendo no condomínio, você fica sabendo o que tá acontecendo. Aconteceu um furo no cano, tá vazando não sei aonde. Aí você fica assim, porque às vezes as pessoas só mandam foto, sabe? Aí você vai lá, áudio descreve, tipo, às vezes a pessoa tá nervosa, sabe? Às vezes ficar pedindo toda hora também cansa, sabe? E isso deixou as pessoas... Foi muito legal. Infelizmente, né, a gente não tá mais com a Amelie nos grupos, porque a Meta baniu ela nos grupos. Essa semana tô trabalhando para deixar ela nos privados para as pessoas, mas infelizmente, né, eu até vou usar o podcast para divulgar isso. Infelizmente, o nosso Mark Zuckerberg, né, não permite que tenha assistentes dentro de grupos que possam ajudar as pessoas dentro de grupos. E não dá para resolver isso, infelizmente. É uma coisa que está bem acima do que a gente pode fazer, sabe? Eu já tentei, mandei e-mail, mas assim, é um negócio muito... Acho que se a gente reclamar e falar com ele, tentar fazer barulho, é legal. Acho que isso é legal. Vamos tentar fazer barulho, mas... Sabe quando... É uma coisa muito grande, sabe, gente? Teria que mudar o WhatsApp. E eu não vejo isso acontecendo, eu sou meio realista, sabe? Porque tem muita coisa ruim no WhatsApp pra arrumar e eles não arrumam até hoje. Mas a Bíblia é isso, ela veio e ela tá aí, ela tá funcionando, mas a gente não consegue mais colocar ela em grupo. Mas a gente vai arrumar ela pra colocar no privado. Agora as pessoas podem usar ela no privado, mas, felizmente, mais não no grupo. Mas no Telegram, talvez a gente coloque ela no Telegram. Esses bots de inteligência artificial, eles de alguma forma eles ajudam, né? Se eu for dentro de um grupo, de maneira isolada lá, no mensageiro ele funciona. Sim. E aí, você trouxe alguns relatos muito bacanas, né? E aí, a Amelie, ela chegou perto das pessoas que precisam, né? Pessoas surdas, as pessoas cegas. Qual foi o retorno mais inesperado ou marcante que você recebeu de alguém que usou a Amelie? Que chegou pra mim e falou que parou de pagar a ferramenta paga, porque a gente não cobra nada do usuário, tá? A gente não cobra nada. Parou de pagar a ferramenta paga, que ela falou que a Amelie, ela transcreve melhor que o bot, que é da transcrição do WhatsApp, e que
a transcrição do aplicativo que a menina paga. Então, assim, a Amelie tá transcrevendo melhor do que o que tem no mercado. Então, assim, eu fiquei, assim, muito feliz que a gente tá conseguindo fazer algo melhor do que algo pago. E tem muita gente também que, assim, o Be My Eyes é maravilhoso, mas tem muita gente que acha melhor mandar do WhatsApp para o WhatsApp em vez de mandar do WhatsApp para o Be My Eyes. Também foi um retorno que a gente tiveram. Acho que todo retorno porque a Amelie faz o que o Be My Eyes faz, né? Então, assim, né? Mas você tá copiando o Be My Eyes. Não é questão. Toda IA faz o que o Be My Eyes faz. Agora, hoje em dia, toda IA consegue descrever uma imagem, né? Tu pode dizer pra audiência o que seria o Be My Eyes? Tu pode descrever para quem não sabe o que é o Be My Eyes. É um aplicativo muito legal, que ele iniciou antes de ter IA, antes era assim. Eu sou uma deficiente visual e faço uma inscrição nesse aplicativo. E você, que é vidente, faz também. Aí, vou supor, eu preciso de escolher uma roupa. Eu posso colocar aqui um chamado e você atender e você me ajudar. Eu quero uma roupa tal. Qual que é a roupa? Aí você fala, não, ali na esquerda a roupa, você me ajuda. Agora o Be My Eyes colocou uma IA, tipo a Amelie, maravilhosa, que você tira foto e escreve tudo ali pra você, bonitinho. Só que pra você usar, você tem que tirar a foto no aplicativo. Ou pegar uma foto do rolo lá da imagem e jogar no aplicativo. A Amelie era legal porque já estava direto no WhatsApp, então a pessoa não precisava de ficar mexendo no rolo, sabe? De imagem. Porque a pessoa já não enxerga, ela pode mandar uma foto errada e tal. Então a pessoa deu não é uma questão de tipo, você quer fazer algo, imitar a Be My Eyes. Não é questão de... Hoje em dia a gente tem várias funções, pelo contrário, a gente quer dar mais ferramentas para as pessoas com deficiência usarem. Tipo, se o outro não funcionar, tem outro, sabe? Tipo, quanto mais ferramenta... Antigamente a gente não tinha ferramenta. Agora a gente quer ter a abundância de ferramenta. Não faltar. Né? A Amelie, ela é feita com o Gemini do Google, não é isso? Aí, nesse caso, criar uma IA desse tipo dentro do WhatsApp, usando a tecnologia, não é uma coisa trivial, né? Tanto que tem poucas. Quais foram os principais desafios técnicos e estratégicos para construir esse assistente? Vou falar que é trivial, mas também tem todas as ferramentas. Tanto que a Amelie, ela é código aberto. Se a pessoa entender de IA, ela consegue fazer uma Amelie para ela, tá? São 10 mil linhas de código, então assim, é bastante coisa. Então assim, não é trivial, mas é algo que a pessoa tem que saber. Não é assim, tipo, dá para fazer. Eu acho que hoje tem várias outras ferramentas também que fazem descrições. A ideia da Amelie não é só a ideia do grupo. Acho que a ideia maior da Amelie, a ideia da Amelie não é só a descrição. Porque tem ferramentas que fazem descrição de imagens em abundância, né? Be My Eyes, tem uma outra que eu esqueci o nome, também tem no WhatsApp. Mas a Amelie, ela foi construída pela comunidade. A gente montou um grupo e a comunidade literalmente mandava as coisas pra gente fazer e a gente fazia conforme a comunidade queria. Eu quero que a Amelie fale isso, eu quero que a Amelie acrescente isso na Amelie. A gente ia construindo os comandos e o pessoal tava criando comando pra Amelie, sabe? E tinha a descrição longa, descrição com detalhe, tinha legenda de vídeo, né? A gente vai esperar ela no privado ainda para as pessoas. A gente está só organizando para tirar os grupos, né? Porque senão a Meta vai derrubá-la de novo. Então, o que era o diferencial da Amelie eram os grupos, tá? Mas, infelizmente, a gente vai pensar em uma outra saída para os grupos. Mas o diferencial dela eram os grupos.
Eu uso algumas ferramentas dessa, principalmente transcrição de áudio. Geralmente as pessoas me mandam áudio quando eu não consigo ouvir. E aí existe uma ferramenta da empresa chamada Take a Blip, que chama Vira Texto. E aí quando manda, eu encaminho para ela e ela automaticamente me dá essa descrição. Eu acho muito bacana usar essas tecnologias, porque elas auxiliam o meu dia a dia, né? E aí, existem algumas outras ferramentas que, de descrição de imagem, por exemplo, quando eu estou fazendo alguma coisa de desenvolvimento, eu não sou audiodescritor, não tenho formação nisso. O pouco que eu estudo me ajuda um bocado, mas aí eu jogo para uma ferramenta de IA, ela me dá essa informação e eu faço só a sanitização da informação, né? Eu uso a IA desse formato. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que a IA é uma ferramenta, né? É igual teve muito usuário que chegou para mim, ela chegou nos autistas, né? A gente estava formando uma questão de como a IA explicar, a Amelie explicar piadas, tá? Porque tem alguns autistas que têm dificuldade de entender alguns tipos de piadas, tá? A gente estava tentando fazer um módulo dela entender piadas. São ferramentas, igual você falou, eu jogo para isso. Você tá usando a IA para melhorar suas barreiras. Mesmo você não sendo uma pessoa com deficiência, você não pode escutar aquele áudio naquele momento. Então, você tá tirando uma barreira de você. Então, é isso. É igual eu falei pro pessoal, mas isso não inibe que a ferramenta não vai errar. Ela vai errar a transcrição. Ela vai, igual uma pessoa cega chegou pra mim. Nossa, a Amelie, eu tava segurando uma bolsa e ela falou que tava segurando uma sacola. Ela errou. Eu falei, então, eu não tenho como controlar isso. Isso é uma sintonia muito fina da IA. Isso é uma coisa, assim, quase que impossível da IA não fazer, sabe? A alucinação, a IA vai fazer. Então, a gente tem que... Apesar que bolsa e sacola são bem próximos, né? Então, assim, mas tem muito isso, sabe? A gente teve muito problema com tons de pele também, que foi um assunto muito polêmico. Nem vou entrar muito aqui, mas, assim, foi um assunto muito polêmico. E eu falei assim, gente, não consigo nem mexer nisso na Amelie, porque a gente usa a Gemini, então teria que falar até lá com o pessoal do Google sobre tons de pele, porque, assim, é uma coisa muito complexa. E aí ela vai descrever. O Google já teve problemas, né, com tom de pele, né? Há um tempo atrás, o Google Fotos, ele fazia álbuns automáticos. E aí existia um casal de irmãos de pele preta, eu não vou saber qual região da África eles moravam, e aí o Google criou um álbum chamado Gorillaz. E aí foi o maior levante que fizeram, e aí o Google tirou essa funcionalidade, porque a tecnologia estava sendo racista de alguma forma, né? E aí a gente tem um problema que a gente vive numa sociedade cheia de preconceito, né? E provavelmente a tecnologia vai puxar esse preconceito. Ela vai puxar, e não é a gente que a gente tá usando, a gente só tá puxando a inteligência de uma IA que já existe. A gente nem criou a IA, a gente pegou a IA que já existe e puxou pro nosso projeto. A IA não é minha. A Amelie é minha. A ideia da Amelie é minha. Mas a Gemini é da Google. Então, eu não posso falar assim, Isabel, resolve o problema da Amelie dela estar errando cor de pele. Eu falei, nossa, não tem como. Isso é um negócio assim, tipo, eu queria muito resolver esse problema, tipo, mas eu teria que ser uma engenheira muito boa de inteligência artificial e arrumar uma vaga lá dentro da Google para resolver isso. Então, assim, não é meu problema. Então, assim, tirar isso, a Google tá melhorando cada vez mais, mas, assim, ainda a gente vê que a IA, ela sempre tá bebendo de fontes, e essas fontes sempre têm ideias racistas, ideias capacitistas. A minha IA sempre solta coisas capacitistas monstruosas. Então, eu tenho que entender que a IA, ela é construída por pessoas que a gente nem sabe quem é. Então, é muito complexo. Existe um interesse de mercado, já que é um assunto que não volta atrás, né? Só vai evoluir e vai ser agregado ao nosso dia a dia, né? Então, é interesse do Google melhorar isso, né? Então, provavelmente, esses preconceitos eles vão reduzindo ao longo do tempo. Por isso que é tão importante
quando a IA pergunta lá, e aí, essa resposta foi útil ou não, a gente responder, né, com legalzinho ou não, né? Muito, E aí, muito. puxando esse assunto de acessibilidade, mas para uma área que você gosta muito, que é de games, né? Eu não sou um jogador, eu só jogo um jogo hoje em dia que chama Diablo. Eu jogo Diablo 4. Eu joguei 3 há uns 10 anos, durante 10 anos, estou jogando 4 agora. E aí eu fico muito impressionado ainda que eu vejo pessoas cegas zerando o jogo, que eu não consigo, eu não tenho habilidade para, por exemplo, matar, tá? Mas aí a acessibilidade ela vem ganhando muito palco dentro dos games, né? Tem evoluído bastante. Porém, tem muito caminho ainda para se percorrer. Como é que você percebe essas mudanças do ponto de vista de quem joga, analisa e também colabora com essa indústria? Olha, Diablo 4, eu tenho uma análise de Diablo 4 bem grande, é um dos jogos que eu... vamos dizer assim, tem muita coisa a melhorar, mas é um jogo que pessoas cegas podem jogar. Tem seus probleminhas, assim, é um jogo que ainda tem muito a se lapidar para pessoas cegas, mas pensando em outras diversidades de pessoas com deficiência, ele é um jogo com muita acessibilidade, por exemplo, né? Então, assim, eu penso, assim, no universo game, né? A gente tá caminhando pra... É aquela questão que eu falei, a gente tá... Eu tô um pouco com medo que a gente tá... Hoje em dia a gente tá pensando muito em quebrando muito essa questão da diversidade, né? A gente... Parece que o pessoal meio que tá confundindo o que é diversidade com inclusão e achando que tudo é agenda woke, né? Eles usam essa palavra toda hora. Meu medo é isso respingar na acessibilidade nos jogos. Mas eu vejo que a indústria tá cada vez mais pensando. A gente tem duas indústrias, né? A AAA, né? Que é o Diablo, Xbox, PlayStation, Nintendo. Nintendo a gente fala assim, ela tá bem tímida, assim, fez o controle adaptativo, mas ainda tem muita coisa a melhorar no requisito de acessibilidade. Mas a PlayStation, o Xbox, eles sempre trazendo cases, eles têm guias, seus próprios guias de acessibilidade, principalmente o Xbox. Para mim, o Xbox, eles vêm realmente ganhando muita força, assim, com a questão de jogos. Mas a gente também tem a indústria de indie, né? O pessoal, o indie game, cada vez mais trazendo mais... eu fico muito feliz, às vezes, abrir um jogo indie e ter ali acessibilidade. Ter poucos recursos, mas tem alguma coisa, sabe? Tem um aumento de fonte, tem uma coisinha ali, porque, querendo ou não, você trazendo alguma coisa ou outra, te dá mais força para trazer mais coisas nos próximos jogos. Porque trabalhar com acessibilidade, tanto em jogos ou qualquer outro produto, não muda, né? Eu faço gestão de projetos e trabalhar com acessibilidade é escala, né? Se eu começo com uma coisinha agora, amanhã eu coloco mais e mais e mais, e escalando até... Você não precisa de começar como Last of Us. Você não precisa de fazer um Last of Us de primeira, sabe? Eu falo mesmo, tipo, o pessoal fica sempre falando, ai, nossa, o Last of Us, que foi o jogo... O Last of Us é o jogo mais acessível que existe, né? Ele é um jogo acessível para todas as pessoas. Uma pessoa cega consegue jogar ele sem ajuda nenhuma. Sério mesmo. Mas se você for pensar em fazer um Last of Us, você vai cansar e vai falar, nunca mais vou fazer acessibilidade na minha vida. Eu não vou nem tentar fazer isso, é impossível. É a mesma coisa, tipo, sei lá, você quis qualquer coisa na sua vida. Eu vou construir uma casa de 3 andares. Vou fazer uma maratona de 25 quilômetros. Começa com o básico primeiro, sabe? Igual o próprio Diablo. O Diablo fez um jogo com pouquinha coisinha, aumento de fonte e tal. Todo mundo começou a xingar. Ai, nossa, fez pouca coisa. Mas aí ele foi lá e veio no 4 e pá, mostrou. Aí veio uma atualização de temporada, mostrou mais coisa. E vai indo, sabe? Eu acho que é uma questão de escala. Lógico que um jogo indie, um jogo com menos grana, menos capacity, porque se você tem pouco desenvolvedor, você não vai também me inventar fazer tanta coisa, porque você tem pouco desenvolvedor, você vai precisar do desenvolvedor para fazer os recursos. Então, você vai fazer uma coisa... Aí também, né? Como fazer qualquer processo, qualquer etapa de um processo, sabe?
Eu acho que as pessoas, elas colocam acessibilidade como uma coisa meio divina, sabe? Agora, parece que vai subir umas asinhas assim, tipo, uma musiquinha. Não, é um processo. É um processo. É mais um processo. Porque é bacana que você falou aí que no caso The Last of Us é um marco, tipo, é o objetivo que todo mundo quer chegar, né? Mas aí, pra chegar, eu tenho que ir etapa por etapa, né? Até atingir esse objetivo. Se eu tenho menos de recursos, provavelmente eu vou ter que ir mais lento, né? Mas não deixar de fazer, não porque deixar de não tem fazer. recurso, né? 5 quilômetros, nunca fiz uma maratona nem de 5 quilômetros, né? Aí você vai falar assim, mas o pessoal do Last of Us nunca fizeram um jogo acessível. Meu filho, mas o grana que eles tinham, os recursos que eles, né? É a mesma coisa aqui com o lance do podcast, né? A gente tá chegando na segunda temporada, o podcast tem 2 anos, e aí eu gostaria muito de ter gravado mais, gente. Por exemplo, eu costumo dizer que antes do primeiro episódio, eu tinha 50 nomes, tá? Já pensados. Eu disse, eu vou chamar... eu ia lançar quinzenal. Eu vi que minha vida não cabe fazer tanta coisa, porque no meu caso, no meu cenário, eu preciso ter alguns requisitos para lançar um podcast. Eu não posso lançar um podcast, por exemplo, sem legenda, ou um podcast que o áudio esteja ruim, sabe? Então tem que ser algumas coisas que fazem parte do meu core como instituição, né? Como missão. Mas aí eu não posso deixar de fazer, né? Porque é um negócio que eu gosto muito de fazer. E aí vou tentando fazer aos poucos e melhorando, né? Não é à toa que em 2 anos agora eu tô no 11º, né? E aí eu espero tá cada vez mais fazendo. A quinzenal não dá pra fazer, tá? Eu sou uma pessoa CLT, então não tenho condições de passar esse tempo todo, né? Mas se eu trabalhasse só com isso, provavelmente semanalmente ia ter um podcast, porque com certeza tem jeito pra falar de acessibilidade toda semana com conteúdo bacana, tá? Agora o lance é que as pessoas não se dão nenhum trabalho de pesquisar, de ir atrás. Não, com certeza. E é isso, é gestão de tempo, gestão de recurso, é uma gestão de projeto mesmo, sabe? É você falar, tipo assim, eu quero, uma coisa é uma coisa que você quer, uma coisa é uma coisa que você pode. Aí é muito uma coisa que eu falo, às vezes quando eu falo isso, às vezes com outras pessoas com deficiência, pessoal da comunidade, que eu faço parte, né? O pessoal meio fala assim, nossa, você tá jogando pra qual lado, né? Porque eu tenho que brigar e falar, eu quero tudo acessível. Gente, vou começar a chegar principalmente para as empresas, principalmente para os indies, tá? Eu falo isso para os indies. Porque o AAA, a gente tem que pedir mesmo. Porque os caras têm grana para contratar uma equipe inteira de acessibilidade. Mas principalmente a empresa indie, gente, a realidade do indie é um desenvolvedor pro jogo, no máximo 2, 3, sabe? O indie, eu falo indie mesmo, não tô falando de Obscure não, porque apesar de eu considero maravilhoso o jogo, mas pra mim não considero indie. Se o jogo tem milhões de dinheiro, já não é indie. Falando realmente indie mesmo, sabe? Que tem poucos recursos. Então, a gente tem que começar, tipo... Eu vejo, assim, Celeste é um exemplo. Os jogos dá uma puxada de... Uma puxada de coisa assim, já barra pra gente aqui. Pessoal, a gente da Griot, sabe? Pô, a gente faz jogos acessíveis com pouco recurso, com pouca grana, às vezes sem grana tem. E a gente faz coisas acessíveis, sabe? Então, assim, dá pra fazer sim, sabe? Então, gasta tempo, não vou te falar, e tempo é dinheiro, né? A gente tem que falar que não gasta, não alguém fez, né? Então, se alguém fez, então teve dinheiro. E é isso. E aí jogar pode ser um desafio extra, né? Pra quem tem deficiência visual. Mas também é uma fonte muito prazerosa, né? De autonomia, né? Quando uma pessoa cega, por exemplo, tá jogando um videogame, né? Eu não sei nem se o termo hoje é videogame, né? Eu acho que é só game, né? O que é que move no universo do game, mesmo quando nem tudo é pensado pra você? O que é que te move? Vamos lá. Pra mim, eu preciso de poucos recursos, né? Eu sou uma pessoa com baixa visão, então assim,
eu uso alguns recursos, que são as lupas e as ampliações do computador. Letra ampliada, tamanho de ícones, isso já me ajuda bastante na gameplay. Contraste. Só que eu vejo muito, assim, na comunidade de pessoas cegas e baixa visão mais profunda, pessoas com baixa visão mais profunda, que é quando o baixa visão não consegue ler, no caso, eu consigo ler, tá? Com lupa. Quando a pessoa só precisa do leitor de tela, só consegue ler com o leitor de tela. Aí começa a ter um problema, que a maioria dos jogos não tem auxílio de leitor de tela. Por quê? Quando você trabalha com o jogo, quando a gente faz o aplicativo já adere ali, porque ele tem HTML, tem ali, ele já adere aos leitores de tela do celular, do computador, e aí ele entra ali, se estiver acessível o código, ele entra e acessa ali o aplicativo, né? No jogo, não. Tem que ser um outro leitor de tela que rode ali. Ele consegue até puxar o leitor de tela do celular, mas tem que fazer isso por fora, tá? Então, nem todo jogo tem isso. Porque tem que pensar por fora, né? Tem que ter uma equipe de acessibilidade para falar, opa, tem que fazer isso. E também não adianta colocar leitor de tela se o jogo também não for acessível para pessoa com deficiência visual. Então, a gente tem o universo do Blade Game, que são jogos baseados em sons, né? Tem narrativas, tem jogos muito bons, com narrativas muito boas. E são jogos pensados somente em sons e narrativas. Então, provavelmente, às vezes a tela não acontece nada. Às vezes tem alguma coisa acontecendo muito pouco, sabe? Mas o jogo é realmente... Por exemplo, o jogo Drive, que é um Blade Game, às vezes tem uma tela como se fosse um player e tem uns movimentos de luz que mostra como se fosse uma farol, sabe? Mas nada muito visual, não, sabe? Então, os blind games são feitos para pessoas cegas ou pessoas que não podem ver. Mas, por exemplo, Last of Us é um jogo que é para todos. Ele não é um blind game, mas uma pessoa cega pode jogar ele. Tanto que ele tem tem vários jogos, tem, assim, o último jogo da Ubisoft teve audiodescrição, mas não é acessível para pessoas cegas, mas o Assassin's Creed. Mas, por exemplo, o Last of Us tem audiodescrição nas cenas. Então, a pessoa pode ter até entender ali a narrativa toda do jogo. Então, é muito legal. E aí, às vezes tem gente que joga e nem sabe que tem isso tudo, sabe? Então, eu sou daquela pessoa que, se puder deixar o jogo acessível para todas as pessoas, que deixe. Mas é isso, né? Tem que, igual, por exemplo, vai lançar um novo jogo da Naughty Dog, né? Que é do Last of Us, né? Que é desenvolvedor da Last of Us. Por exemplo, eu não aceito um jogo da Naughty Dog não ser acessível mais. Se a Naughty Dog lançar um jogo não acessível, eu não aceito. Aí eu vou xingar muito no LinkedIn e lá no Twitter. Lá no X, né? Vou xingar muito. Porque eles têm toda a fórmula de acessibilidade. Eles mostraram para todo mundo que podem fazer e vai lá e entrega uma porquice. Aí não. Se é uma franquia, se eu chego, vamos supor, vai lá, a Nintendo lança um Zelda com acessibilidade. Aí eu falo, não, tava precisando, hein, pelo amor de Deus. Faltava isso. Mas tem coisas que a gente fala assim, tipo, piorar o que já fez, o que já entregou. O próprio Diablo, não aceito mais Diablo abaixo do nível que eles já entregaram, sabe? Então, assim, é isso, não dá pra baixar o nível. O negócio é só elevar o nível, né? E aí tu trouxe alguns recursos, algumas práticas muito bacanas. Mas aí, se tu fosse listar 3 práticas ou recursos que deveriam se tornar padrão na indústria de games, em termos de acessibilidade, qual você poderia dizer assim, esse tem que vir todos? Hoje eu ia falar o que estão se tornando padrão, que eu já tô percebendo. Eu tô muito feliz. Legenda tornou padrão. Legenda tá tornando padrão, graças a Deus. Ai, mas isso não faz sentido. Antigamente não era todo jogo que tinha legenda, gente. Sinceramente. Pessoas surdas ganharam isso.
pelo menos isso. Muitos recursos de enjoo estão tornando padrão na indústria por causa de pessoas que têm enjoos, tontura. Eu vejo muito jogo recebendo essas configurações. Isso é quase que unânime mesmo. E mais. Esses são os padrões, assim, recursos de volume e tal. Mas, assim, pra mim, a comunidade que mais é esquecida de verdade é a comunidade de deficiente visual. Nossa, essa comunidade é a comunidade mais amada. Mas, sabe por quê? São os recursos que mais demandam recurso. O narrador, é um leitor de tela. Então, assim, é quase que uma nova gameplay dentro de um jogo. Entende? Então, tô falando padrão Last of Us. Tô pensando no jogo tipo Last of Us, jogo aventura. Aí, se a gente for pensar no jogo tipo luta, já é mais fácil. Jogos de luta são mais acessíveis para pessoas com deficiência visual. Tanto que são os jogos que as pessoas com deficiência visual mais jogam. Porque eles são jogos que elas jogam sem acessibilidade, às vezes. Porque são jogos que elas decoram os barulhos, os golpes e tal. Então, outra coisa, tamanho de fonte. As pessoas falam assim, tamanho de fonte é fácil. Eu também achava, até trabalhar com acessibilidade. Tamanho de fonte quebra a interface inteira. Então, tem que trabalhar bastante nos tamanhos de fonte. Mas também eu não acho tão difícil, tá? É só, igual eu falei, processos. Pra mim, tamanho de fonte seria uma coisa que poderia trabalhar, ter um padrão legal. Tamanho de fontes, tamanho de ícones. Que dá um trabalho maior, mas assim, não é tanto assim, sabe? Então, só tomar cuidado pra não quebrar, ver se não tá quebrando, tá? A interface, sabe? Tomar um cuidado ali, né? Nos tamanhos que vai oferecer pro usuário, né? Mas assim, isso acontece com qualquer interface. Vai fazer também, vamos trabalhar com o aplicativo. Se você não fizer uma responsividade boa no aplicativo, vai quebrar tudo. Então, assim, isso vai acontecer com qualquer produto, seja ele game ou digital. E aí, eu queria pedir licença a Isabelle para pedir para as pessoas que estão ouvindo até aqui, se vocês estiverem ouvindo no YouTube, vocês puderem curtir o vídeo, compartilhar o vídeo para quem gosta do assunto e se inscrever no canal, né? Esses números eles são importantes porque eles ajudam a mensagem de acessibilidade e o canal ser visível para outras pessoas. Se vocês estiverem ouvindo ou vendo pelo Spotify, por favor, avaliem o podcast, tá? E se inscrevam também no podcast. O Foco Acessível ele está em algumas redes sociais. No X, por exemplo, o Foco Acessível cancelou o perfil dele lá do podcast lá por causa da posição da rede social perante a acessibilidade, mas a gente está construindo agora um perfil no Blue Sky, tá? Estamos no TikTok, no Instagram e no LinkedIn, então se puderem seguir. E aí eu queria puxar agora para uma parte mais de trabalho voltada para o CLT, né? No caso, falar de design, de experiência do usuário e de pesquisa. Não que game e trabalho sejam coisas menores do que isso, né? Mas esses assuntos eles são mais próximos de pessoas comuns, né? Não é todo mundo que trabalha com acessibilidade em game. E aí você costuma dizer que um bom trabalho de experiência do usuário é uma porta de entrada para acessibilidade. Isso baseado nos materiais que eu li, que você compartilhou, né? Como é que essa visão se traduz no dia a dia de um designer e de uma pesquisadora? Você poderia explicar um pouquinho desse raciocínio? Então, quando a gente trabalha com, né, o UX design, né, que é a experiência do usuário, quando a gente lida com a experiência do usuário, até na questão do game, do UX design, seja design em qualquer coisa, né, gente? A gente vai pensar na experiência do design, do delay ali do usuário usando aquilo ali, sabe? Seja um game, seja uma experiência em algum lugar. Então, eu penso assim, nossa, pensar em todo mundo, né? Na pessoa, usuária, e se você pensa em todo mundo, se você pensa em uma usabilidade fácil, no princípio da design universal, né? Você vai pensar em uma usabilidade bem
próxima da acessibilidade. Já vai estar ali quase que indo para a acessibilidade, sabe? Já vai estar ali pensando em algo bem palatável, assim, tipo, poxa, eu preciso de pensar que quando a gente pensa em usabilidade, a gente não pensa mais naquela, antigamente, né, a gente fala, ai, toma esse produto aqui, se vira com esse produto aí. Antigamente nos jogos, em qualquer lugar assim, se vira com esse negócio aí, ó. Se vira. E hoje em dia não é isso, gente. Hoje em dia a gente tem que cuidar do nosso usuário e deixar essa experiência melhor para ele. E para mim, acessibilidade é isso também. A gente cuidar da experiência da pessoa. No caso, a gente vai estar eliminando as barreiras, mas também na pessoa que não é pessoa com deficiência, a gente também está eliminando barreiras de uso, né? Barreiras de tipo, ai, que saco, odeio esse produto. Ai, eu odeio essa fila chata. Nossa, eu odeio fazer compra. Esse site chama... Nossa, é isso, essas barreiras. Então, assim, para mim, é eliminar barreiras. Então, só muda o tipo de barreira. Então, para mim, é isso. A pesquisa é importante porque você conhece esse usuário de perto, né? Cada pesquisa que a gente faz, seja ela de usabilidade ou de pesquisa de profundidade, a gente conhece esse usuário de perto. É tão interessante que você fala, até antropólogo, né? Você fica assim, nossa, ele usa desse jeito, nossa, eu não sabia, meu Deus. Porque a gente acha tanta coisa, né? Tipo, ele vai usar desse jeito, aí vai ver de outro jeito. Geralmente o usuário surpreende a gente, né? Seja no bom e no mau sentido, né? E aí, você trabalha na Vivo, que é uma grande empresa, e aí você trabalha na Vivo, Isso. e aí é uma grande empresa, né? E trabalhar com acessibilidade dentro da Vivo, trabalhando com acessibilidade dentro de uma empresa grande, de forma estruturada, é algo que muita gente não vivencia, né? Como funciona a rotina do seu trabalho, né? O que muda quando a acessibilidade é tratada como parte da cultura de um produto? Mais um jabá aqui, né? Esse ano a gente ganhou o prêmio de acessibilidade na Anatel. Mas a gente está bem orgulhoso. Então, é bem legal, porque a gente tem a área de Ops, Design Ops, dentro da Vivo, que ela tá dentro da árvore de produtos. E aí a gente tem a Design Ops, para quem não sabe, né? É quase que ali onde saem os padrões de design. É o pessoal que tira as regrinhas, né? Tipo, olha, isso aqui vai ser desse jeito, não pode fazer isso. Olha, o botão vai ser desse jeito, Design System. Olha, a acessibilidade vai ser desse jeito, tem que fazer desse jeito. É ali onde saem as regrinhas, as coisinhas. É o pessoal mais burocrata. Vamos falar desse jeito, sabe? Então a gente organiza. Então, o setor de acessibilidade, a gente cria padrões e documentações. A gente evangeliza, né, as pessoas, né, ensina acessibilidade, ensina a importância, ensina como fazer, como usar as documentações. Então, a gente tem um processo de ponta a ponta, desde lá da área de Explorer, né? Desde a área de Explorer até a área de... Aí tá, Explorer, aí vem para o PD, né? O design de produto, desenhar a interface. Aí a gente faz a especificação de se aquelas telas estão legais. Aí passa para um analista funcional, depois vai para o desenvolvedor, e tudo isso vai passando para a esteira de acessibilidade. Aí depois vai para um QA de acessibilidade. Aí depois, quando dá problema em componente, volta pra gente. Aí a gente escala lá pra cima, pro design system, pra arrumar, sabe? É bem, bem estruturado mesmo. A gente tem um processo bem amarradinho, é bem legal quando tem esse processo. Como eu falei com vocês, gente, acessibilidade é processo. Não adianta, não existe essa coisa tipo, ai, nossa, é só pensar em acessibilidade. Não, tem um processo. Então, se não tiver processo, não dá. Não pode ter toda a boa vontade do mundo. Esse processo, se não existir processo, nada vai acontecer. Não é nada milagroso, né? Tudo é sistemático, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando como se alguma coisa vai acontecer como um milagre, sabe? Tipo,
A WCAG, todo mundo do setor vai, do nada, vai começar a ler a WCAG, todas as normas e vão, do nada, virar pessoas que sabem acessibilidade e não precisa nem de um especialista para ajudar, para ver a documentação, porque todo mundo já fez, sabe? Não acontece. Tem que ter um processo bem... Então, assim, é bem legal, assim. Eu gosto muito, eu sou apaixonada com o que eu faço, assim. Você trouxe pontos bons, né? E aí, levando em consideração que você está dentro do processo, quais são os erros mais comuns e evitáveis que você vê dentro de produtos digitais quando a gente está falando em acessibilidade? Furar processo. Não, tipo, só dessa vez. Nossa, não dá tempo, tá? É muito rápido. É porque eu preciso disso pra... É porque é uma coisa muito rápida, precisa pra ontem. E, tipo, é um projeto muito rápido. O pessoal tá querendo pra ontem. Não vai dar pra olhar a documentação de acessibilidade. Aí pode ficar pra segunda versão. Aí vai pra segunda versão, aí começa a quebrar as coisas, sabe? Tipo, não dá. Tipo, eu sempre falo assim, você pode até abrir mão, mas você mostra pra pessoa que ela vai ter um retrabalho de abrir a segunda vez, sabe? Tipo, você mostra pra ela, olha, você tem certeza? Você vai trabalhar 2 vezes. Você vai me dar 3 dias, eu faço aqui em 3 dias. Se você não me der esses 3 dias, você vai trabalhar essa semana toda. Que isso? Deve ser o mesmo problema que o pessoal que trabalha com agilidade, né? Que aí o pessoal quer furar processo achando que as coisas vão acontecer. É igualzinho. Eu falo, acessibilidade só muda o nome, tá? Só muda o nome. Mas você pode colocar em qualquer tipo de... vamos melhorar o tempo, qualidade de atendimento. Vamos mudar alguma coisa, não sei aonde. É a mesma coisa. Tudo, a acessibilidade seria um nível de qualidade a mais ali no processo. Aí a gente traz... a gente falou do seu passado, a gente falou agora do seu presente, e falando de futuro. Sobre o projeto da Amelie, né? Que ela já impactou milhares de pessoas, mas você costuma dizer que a Amelie é só um comecinho, né? Da ponta dessa revolução. Quais são as suas visões de futuro da acessibilidade digital? Quando a gente está falando de uma perspectiva técnica e quando está falando de uma perspectiva de comunidade, né? Eu vejo, assim, como todo de melhoria, eu vejo que a gente eu acho que a gente estava vivendo um momento que era tipo assim, uau, a gente meio que deu um boom de acessibilidade ali mais ou menos na pandemia. A gente teve um boom de acessibilidade, porque a gente viu que as pessoas com deficiência estavam dentro de casa, a gente começou a ver que não tava dando ruim, né, ali, né? Então aí eu comecei a ver que tava dando esse boom, a gente começou a ter aquela coisa assim, tipo, se falava muito e a gente começou a ter a gente tem várias coisas acontecendo na acessibilidade. Tem vários projetos acontecendo da comunidade em todas. Se for contar assim, nossa, se eu for falar os nomes dos projetos que tem aqui maravilhosos da comunidade, seja ela PCD ou não PCD, seja ela sobre pessoas com deficiência, não feito por pessoas com... não feito por pessoas com deficiência, mas aliados, né? São vários, mas eu vejo que a gente está criando uma coisa que antes a gente não tinha, que era uma linha de... A gente está continuando as coisas, eu vejo os projetos continuando, sabe? Porque antes a gente via os projetos começando e caindo, sabe? Eu vejo os projetos... Eu fico muito feliz de ver os projetos continuando, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, assim, não, projeto tal, o projeto não tá acontecendo mais. Igual mesmo da Meli, eu fico, assim, às vezes meio triste porque ele dá uma paradinha, mas, assim, eu fico, assim, tipo, a gente tem que se fortalecer, sabe? Tipo, não deixar os projetos morrerem,
meio que, tipo assim, a se ajudar mesmo. Mesmo que é muito isso, sabe? Eu acho que a evolução é isso. A gente tá ficando mais maduro. Eu acho que o cenário brasileiro tá ficando mais maduro, sabe? A E gente aí, você falou sobre sustentar, né? Sustentar a Amelie, por exemplo. Sustentar projetos de maneira inclusiva, quando não se tem recurso, requer muita boa vontade, né? Esse é isso que eu te falar. O triste é que o financeiro a maioria dos projetos que eu vejo que morrem é o financeiro ou é a ganância capitalista, né? É que mata ela. A Amelie, ela tá sendo morta por uma ganância capitalista do WhatsApp. Eles podiam deixar a gente funcionando, mas eles não querem deixar a gente funcionando porque não querem. Nem pagando, porque eles não querem a gente usando os grupos. E mesmo, desse jeito. Então, assim, eu vejo isso. Às vezes é complicado porque é complicado conseguir esses avais de tipo, eu quero funcionar aqui igual o Amelie. Eu fico bem chateada de não conseguir funcionar ela no WhatsApp, porque o WhatsApp era o lugar que eu queria, porque é lá que tem os grupos da igreja, é lá que tem os grupos da família, é lá que tem os grupos que as pessoas fazem parte. Se eu colocar É o maior comunicador do Brasil, na verdade, né? se eu Os colocar brasileiros ela usam no lá, né? que é meu marido que me ajuda com a Amelie, a gente tá pesquisando de como colocar ela no Telegram. Eu vou deixar ela no Telegram para quem quiser usar, em grupo, criar o grupo da família no Telegram, mas eu sei que não vai dar certo, porque ninguém vai adequar o Telegram. Eu sei que ninguém adequa o Telegram. Quando o WhatsApp cai, ninguém nem consegue usar o Telegram. Então, assim, é bem isso, sabe? Eu queria muito que o WhatsApp liberasse o uso de bot dentro de grupo. Mas é complicado, porque não é só isso, né? Eu entendo o porquê que o WhatsApp faz isso, porque também a gente sabe, ainda mais com esse negócio da onda das bets, né? Que é um mal do século, né? Que é usada, assim, pra no próprio grupo da Amelie já tentaram entrar várias vezes esses bots de bets, essas coisas. Então, assim, a Amelie é um bot, né? Ela é um bot do bem. Infelizmente, existem os bots do mal, né? Então, assim... Regra é regra, né? Regra é regra. Então, assim, poxa, é triste, mas é aquela coisa, assim... Vamos agora, né, arrumar ela pra deixar no privado de quem quiser usar, né? E ver até quando a gente consegue, né? Deixar no E uso. aí a gente fala muito sobre fazer crescer essa comunidade, né? Muita gente está começando a trabalhar com acessibilidade. O assunto é um queridinho dentro da comunidade de tecnologia, mas para quem não sabe para onde começar, que conselho você daria para quem está dando os primeiros passos nessa área? Né? Isso. Tá. WCAG, ABNT, todos os guias, todas as normas são bem-vindas. Eu uso todo dia no meu trabalho, eu preciso saber, eu preciso delas para me documentar tudo no meu trabalho. Ainda tenho mais uma que eu tenho que trabalhar com a Morgan também, que é da Anatel, né? Mas isso não te define como um especialista de acessibilidade, tá? Saber normas não te define como especialista de acessibilidade. Mas você tem que saber resolver problemas. Mas Bad, você tá falando a mesma coisa que um UX. Isso, tem que ser um UX. Pronto. Um UX de acessibilidade. É isso. Bacana. É importante isso, né? Da gente ajudar quem tá começando e aí é mais simples do que se imagina, né? Não é nada de quando você abre espetacular, né? lê as normas e tipo assim, eu vou ler todas as normas aqui, saber de qual eu sou sorteado. E quando alguém me falar, eu vou ler e só soltar as normas, igual lei, sabe? Lei de direito. Mas não é isso. No meu trabalho, 24 horas por dia, eu preciso de resolver problemas. Eu pego lá a WCAG, alguma coisa, leio e falo, deixa eu ver o que a WCAG fala. Às vezes eu leio a WCAG, ela não... Aí eu pego a outra, ela não fala nada. Aí essa aqui fala uma coisa, mas eu não... Deve ser isso aqui.
Tipo assim, às vezes é interpretativo e às vezes você tem que criar uma solução que não foi criada ainda, que não tá na norma. Então, inovação, criação, pesquisa. Então, assim, você tem que ser quase que um canivete suíço, tá? E é isso. Também essa é a dica que eu dou pra vocês. Mas aí quem tá começando não precisa ter todos os instrumentos do canivete, né? Pode ter só a faca, a tesoura, depois Não vai é. adicionando Né, mas, os assim, outros tenha equipamentos, esse né? pensamento. Não, assim, não precisa ter tudo, mas você tem que ter os slots para serem colocados, sabe? Não precisa ter tudo, mas você precisa, assim, pensar que, tipo, eu sou um canivete, eu ainda tenho as coisas para serem encontradas por aí. Você só vai encontrar essas peças trabalhando, e trabalhando mesmo. Nem que você tenha que arrumar, vá lá em algum lugar, pega alguém, fala, deixa eu fazer acessibilidade no seu site, vai de graça no início, sabe? Pega a experiência. A primeira coisa que você vai fazer é pegar um site e deixar ele acessível para alguém. Pega experiência, mas vai com essa ideia. Não pega só norma. Você vai usar as normas, mas você vai pensar como um UX. Eu sou uma pessoa cega, eu não sou designer, e eu não sou designer porque eu sou cego. Não, olha só. Você não precisa ser vidente para ser UX. O UX não fala só sobre desenho. Pelo contrário, ele fala só sobre experiência. E aí, recentemente eu fui chamado para uma conversa com um grupo do pessoal do Jovem UI e UX. E aí falei um pouco da carreira e aí trouxe uma reflexão minha para falar do tempo que eu já trabalho na área. E aí fiz um texto. E aí pesquisando, porque assim, quando eu comecei, eu ia muito para vou fazer de graça para pegar experiência, etc. E aí, pesquisando, eu disse, meu irmão, deve ter algum local que as pessoas disponibilizam trabalhos para pegar voluntários. Aí achei uma iniciativa chamada Free Helper, que aí você se cadastra lá, a ONG se cadastra nessa iniciativa, e aí você recebe essas indicações de trabalho, e você pode ou não ajudar como voluntário. A comunicação é toda feita pelo WhatsApp, eu vou botar o link aqui na descrição. É um negócio incrível, assim. Isso é muito bom. Nossa, é muito bom, porque assim, tem muita gente começando, né? A pessoa, infelizmente, o que faz as pessoas terem experiência é trabalhar. Não tem como, sabe? Tipo, Exato. não tem E às como. vezes essas iniciativas de terceiros ajudam você a buscar um profissional, mas já é buscado, né? Você vai ter que se comunicar melhor, você vai ter que preparar um pitch. E aí, Isabelle, a gente tá chegando aqui nas duas últimas perguntas. A conversa é muito bacana. Eu gostaria de passar mais tempo conversando contigo, mas aí já o tempo que eu já puxei foi muito tempo contigo. E aí, a gente tá falando agora sobre... A gente falou sobre muitos assuntos e aí eu queria falar um pouquinho sobre as referências, né? A construção da gente como profissional com olhar clínico também passa pelas referências. Que pessoas, canais, livros ou projetos você considera fundamentais para quem quer se aprofundar em acessibilidade, inclusão e tecnologia? Tem alguém ou algo que te inspire, que você gostaria de que as pessoas conhecessem? Eu gosto bastante da Cook. Eu esqueci o nome dela. Você sobe só o sobrenome dela, Cook. Literalmente depois eu pego direito. É da Xbox. Ela trabalha com acessibilidade na Xbox, então eu acompanho bastante ela. Então, e o legal é que na área de games, de acessibilidade de jogos, tem muita mulher, sabe? Então eu acho bem legal. Às vezes eu acompanho bastante mulheres que trabalham na área de acessibilidade em jogos. Aí é um livro, mas assim, não são muitos livros dessa área, não. Ele é brasileiro, de UX, da capa roxinha. É UX Design para jogos. Nossa, esse livro é maravilhoso. Ele explica de uma forma tão didática como fazer UX Design para jogos. E ele tem uma parte que ele fala sobre acessibilidade, muito nessa ideia que eu penso sobre que acessibilidade é UX. E aí a gente chega na última pergunta, né, que é um espaço aberto para você deixar sua mensagem final. Pode ser um convite, um recado, um desabafo, até uma provocação, né? E aí o que você sente que precisa ser dito ou lembrado
para quem tá assistindo essa conversa, né? Eu acho que é isso, sabe? Acessibilidade não é assim, também não é uma coisa assim mágica e divina, que eu acho que as pessoas pegam com um ar meio divino, meio mágico, mas também não é esse bicho de 7 cabeças, sabe? Eu acho que nem é 8 nem 80, né? Nem é fácil, nem é de graça. Tem custo, tem processos. Se você quer fazer, comece já. Comece com um projeto, monte seu projeto, olhe o que você pode fazer, faça o que você consiga fazer. Se você tem dinheiro para isso, você faz. Se você tem muito dinheiro, faça o melhor. Se você tem bastante dinheiro e quer contratar uma equipe inteira de acessibilidade, contrate. Se não tem, olha, eu só tenho esse dev e eu mesma aqui posso fazer? Pode, não tem problema nenhum. Não tenho dinheiro para contratar um especialista, eu vou fazer com o que eu estudei na internet. Pode também, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que as pessoas devem fazer, são convidadas a fazer e com aquilo que pode. E é lógico que com responsabilidade também. Com toda a responsabilidade que a gente tem as normas, elas ensinam, elas já deixam muitas prontas, algumas coisas não tem, a gente tem que criar, outras não. E criatividade, é aquela coisa, gente, é uma mistureba de várias habilidades. Então é um momento de você ser uma pessoa que, tipo, a acessibilidade não é engessado, você tem um momento de criação também, dá pra criar, dá pra... a Meli é uma das coisas que eu falo. É uma criação que veio de um lugar que, tipo, eu não olhei norma, não olhei lugar nenhum pra fazer. É lógico que eu olhei algumas normas de audiodescrição pra colocar nos prompts dela, né? Mas, assim, foi na criatividade do momento ali, eu criei ela. Então, assim, eu convido vocês todos a terem essa criatividade, seja ali no dia a dia mesmo, sabe? Pra resolver os problemas do dia a dia, das questões de barreiras. É isso. A dica que eu dou aí. Eu queria pedir para a audiência se inscrever no canal, compartilhar, e aí comentar o que tá achando dessa conversa, né? Para mim foi um bálsamo, é muito legal ouvir uma pessoa que sente na pele, né? Como é que vive com o mundo sem acessibilidade, e aí a gente que tá produzindo, construindo e trabalhando com isso, a gente pode mover esforços e fazer com que essas pessoas vivam melhor, né? É importante também pedir a Isabelle, que eu não perguntei, mas aí, Isabelle, como é que as pessoas podem te encontrar, né? Agora é hora do jabá. Já fez um pouquinho no começo, agora esse espaço é teu. Vocês podem me encontrar no Instagram, Beliutsch, Beli, UTSCH, no LinkedIn, como Isabelle Uti. E eu também tô atuando na Griot Games. Aí vai colocar nas referências também. Qualquer coisa a gente coloca nas referências. Aí também, né, em breve vou começar a escrever aí. A gente vai ter um site aí, então vamos escrever, talvez meus artigos comecem a ser postados lá. Então vai ser legal. Bacana. E aí a gente encerra mais um episódio do Foco Acessível. Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo até aqui. Para acessar o Foco Acessível, você pode ouvir os episódios no endereço www.focoacessível.com.br ou no YouTube, youtube.com/focoacessível ou no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e lembre-se, acessibilidade cedo ou tarde vai impactar a sua vida.